E aí, galerinha, tudo beleza? E professor João Francisco, a gente vai estar hoje fazendo um trabalho em cima da atividade que eu passei para vocês. Então, vou estar discutindo é, essas questões que eu passei. Então, a gente vai estar respondendo aqui juntos, certo? E vocês vão estar corrigindo essa atividade, tá? Então, parabéns para aqueles que enviaram a tempo, né? Eu já verifiquei, já tenho o controle de quem já fez esse envio. E espero que aqueles que ainda não fizeram, a partir da próxima semana, já deixem o seu material lá no Google Sala de Aula, certo? Sempre eu deixo as atividades e um período de uma semana para que vocês me deem a devolutiva. Isso é muito importante para saber se vocês entenderam, se tem alguma dúvida. E nesse meio tempo, vocês podem mandar uma mensagem para que eu possa tirar alguma dúvida caso ela exista, certo? Então, a gente vai começar aqui a fazer a nossa apresentação dos slides, tá? Pronto. Então, o conteúdo que nós estamos trabalhando é movimento uniforme, tá? Que a gente, a partir de agora, chama de objeto de conhecimento. Antes era conteúdo, hoje a gente chama também de objeto do conhecimento. Então, nosso objeto de conhecimento é movimento uniforme. E a gente está trabalhando o exercício, tá? Eu vou estar postando para vocês esse material no dia 17 e no dia 19, perdão, aqui está 18, mas é dia 19, a gente tem a nossa aula normal, certo? Então, o exercício que eu passei para vocês era composto de 3 questões, tá? Primeira questão: qual é a sigla do movimento uniforme e quando ele acontece, tá? Então, a sigla do movimento uniforme é bem facinho, MU, tá? Quando é que ele acontece? Acontece quando, durante o passar do mesmo período de tempo, são percorridas as mesmas distâncias. Então, por isso diz que ele é uniforme. Então, sempre de um lugar para o outro, de um período para outro, a distância sempre será a mesma, tá? Então, a gente pode até observar essa figurinha. Ó, o que aconteceu. Desse vagão, desse primeiro desenho, tá? O V, estava o tempo 0 segundos, no próximo passou o tempo a 1 segundo, ou seja, da primeira figurinha para a segunda passou 1 segundo, tá? E passou 1 segundo, ele se deslocou ó, do ponto 10, então ele estava na posição 10 e chegou na posição 12. Então, 10 para chegar na 12, então ele viajou o quê? 2 metros. Então, vamos lá. Ele viajou 2 metros em 1 segundo, tá? Se você observar, isso vai se repetir, tá? Aqui da segunda figurinha para a terceira. Então, o tempo foi 1 segundo e agora passou a ser 2 segundos. Ou seja, de 1 segundo para 2 segundos também passaram-se apenas 1 segundo. Passou 1 segundo, tá? E saiu do 12 e chegou no 14, ou seja, também a mesma distância, tá certo? Então, mesmos períodos de tempo, então observe que de um para outro sempre está passando apenas 1 segundo, de 1 em 1, e também as mesmas distâncias. Então, daqui para cá 2 metros, daqui para cá 2 metros, tá? Aí vem aqui para a letra A, tá? A resposta para a letra A: sim, a distância entre cada posição é sempre 2 metros. E o tempo para isso é sempre a cada segundo. Então, a cada segundo, o carrinho viaja 2 metros, tá? Letra B: qual é o valor da posição que está sendo representado pela interrogação? Então, qual será o valor? Que posição é essa aqui que nós temos a interrogação? Facinho, né? Se ele vem aumentando de 2 em 2, se estava no 14, ele chega aqui no 16. Então, essa posição é como se fosse uma plaquinha presa nesse caminho. Aí ele passou ao lado dessa plaquinha, e nessa placa está escrito 16. Então, 16 metros. Tá? Não significa que ele viajou 16 metros. Significa que aquele lugar, a posição é o 16. Tá? Uma pista, quando vão fazer corridas, normalmente eles não fazem a marcação quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, tá? Aqui ele fez o mesmo jeito, saiu botando metros em vez de quilômetros. Mas o sentido é o mesmo, é só para marcar que lugar é aquele dentro daquela trajetória, tá? Daquele caminho, daquele percurso.
Terceira questão. Na primeira figura do texto, foi dito que a velocidade do carro era 60 km por hora. Como essa velocidade foi encontrada? Represente através de cálculos. Então, como que ela foi encontrada? Primeiro, a gente precisou da distância, né? A distância foi 190, que foi a final, a posição final. E de onde ele saiu? Saiu do ponto 10, posição inicial. Então, 190 menos 10 ficou 180 km. Ou seja, a viagem, a distância percorrida foi 180 km. Agora vamos falar do tempo, tá? O tempo final foi 3 horas. E ele começou a contar o tempo, né, do zero. Então, começou do zero. Então, final menos inicial, ou seja, 3 menos 0. Então, ΔT, que é o tempo da viagem, né, o tempo do percurso, foi de 3 horas. E para isso a gente vai usar agora a velocidade média, que é a formulazinha. Como é a fórmula? Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Toda vez é assim, professor? Sim. Toda vez que você quiser saber da velocidade média, você vai usar ΔS sobre ΔT, certo? Então, velocidade média vai ser 180 dividido por 3. Então, 180 dividido por 3 vai dar 60 km por hora, tá? Então, vem a quarta questão. Como é a função horária das posições? Como é a função horária das posições? O que representa cada variável? Então, a função horária das posições, gente, é uma fórmula. Então, é uma fórmula, é um modelo matemático para que a gente descubra a posição final, a posição inicial, o tempo, a velocidade. Só que, normalmente, a gente calcula com ela o quê? A posição final. Por isso que ela começa assim, ó. S, que é igual a SO, S0, mais V vezes T. Então, o que é que significa cada variável? S, posição final, ou seja, onde terminou, onde ele ficou depois do movimento. SO, posição inicial, de onde ele saiu, começou onde o movimento, então ali é a posição inicial. V, de velocidade, e T, de tempo. Quinta questão. Um móvel percorre uma trajetória retilínea, obedecendo a função horária das posições. S igual a SO mais VT, no SI. Quem é SI? SI significa Sistema Internacional de Unidades, né? Então, quando você estiver falando em posição, ela vai ter que sempre metro. Velocidade, metro por segundo. E T, vai ter, que é o tempo, vai estar sempre em segundos. Sabendo que a posição inicial desse móvel é 2 metros, então já temos a posição inicial. Então, S0 vale 2 metros. A velocidade desenvolvida por ele é 5 metros por segundo. Então, V vale quanto? 5 metros por segundo. E o tempo de deslocamento foi 10 segundos. Então, T vale 10 segundos. Determine a sua posição final, ou seja, quanto vale o S. Então, a fórmula a gente já sabe que é S igual a SO mais V vezes T. E substituindo, nós vamos ter posição inicial, que é 2, mais a velocidade, que é 5, vezes o tempo, que foi 10. Então, primeiro a gente faz a multiplicação. 5 vezes 10, 50. Mais 2, 52 metros. Ou seja, a posição inicial, ali na pista, estava marcado 2 metros, de onde ele saiu, e ele foi até chegar onde estava marcado lá na pista 52 metros. Aí a pergunta, quantos metros ele se deslocou? Se ele saiu do 2 e chegou no 52. Fácil, né? 52 menos 2. Então ele se deslocou 50 metros. Tá? Mas a pergunta foi, qual é a posição final? Então, posição final é 52 metros. Tá? O que é que eu estou trazendo para vocês agora? Ainda dentro desse assunto, o livro de vocês, lá na página 40, ele vai trazer 8 questões, certo? Então, são 8 questões que está lá na atividade de vocês. Vocês vão responder as 8 questões? Não necessariamente, né? Vocês vão estar com as 8 questões no seu caderno, só que eu vou dar de brinde para vocês 3 questões. As 3 questões que eu escolhi para fazer junto com vocês foi a questão 6, 7 e a questão 8. Então, das 8 questões, eu vou responder junto com vocês agora 3 e vocês vão responder sozinhos 5 questões, tá bom? Então,
mais adiante vai ficar relembrando isso. Então vamos lá. A sexta questão diz: dois amigos se despedem e saem no mesmo instante de uma esquina de um cruzamento. Cada um vai para uma direção, deslocando-se por estradas retas e muito longas, com velocidade constante. Se a velocidade da bicicleta A for VA igual a 12 km por hora e da bicicleta B for VB igual a 16 km por hora, qual será a menor distância entre as bicicletas após uma hora? Então, bora lá. Eles saíram desse pontinho aqui, ó, que é uma esquina, tá? E o ciclista B, ele foi nessa direção aqui, ó. Então, a bicicleta, ele foi com a bicicleta nessa direção. E o ciclista A veio nessa direção. Se você observar, aqui são pistas retas, então ele vai sempre andar reto nesse sentido. E esse do mesmo jeito, vai andar reto neste sentido, tá? Logo, a gente pode observar que lá no final, quando eles pararem, a distância vai ser daqui para cá, não é? Um exemplo, né? Só que ele vai lá para frente ainda e esse também. Mas a distância vai ser assim. Aí vem, ó, essa figura, ó. Se eu fechar essa figura aqui, ó, tá? Que figura nós vamos formar? Vamos formar o quê? Um triângulo retângulo, né? Então, observe. Vamos observar que as bicicletas saindo do mesmo ponto estão seguindo por estradas retas. Logo, podemos concluir que a distância que as separa formará um triângulo retângulo. Então, aqui, ó, na verdade, será a hipotenusa desse triângulo retângulo, tá? A gente aqui, ó, eles saíram desse lugar, o B veio nesse sentido e o A veio nesse aqui, tá? Só que no final, a distância deles será essa. Então, vamos ver como é que a gente calcula. Primeira coisa, a gente vai ter que saber onde é que cada um deles vai parar, vai estar depois de uma hora, tá? Então, vamos começar então pelo A, que é esse aqui, tá? Então, como é que a gente descobre? A gente já sabe que a velocidade dele foi 12 km por hora e que ele vai viajar, vai pedalar durante uma hora. Então, vamos lá. A fórmula da função horária é S, A, que é igual a SO mais VA vezes T. Por que apareceu esse A e antes não tinha na fórmula? Porque nós temos aqui duas bicicletas. Então, eu vou falar, para ficar mais fácil de entender, quando eu tiver com essa letrinha A, eu estou falando do ciclista A, tá? E depois eu vou falar do ciclista B, então eu vou botar a letra B. Mas aqui significa a mesma coisa, posição final de A, posição inicial de A, velocidade de A e o tempo que ele vai viajar. Então vamos lá. Ele vai, a posição inicial é 0, por quê? Porque de onde eles saíram começou a marcar a distância dali. Então o ponto de onde eles saíram foi 0. Então, o A, ele viajou com velocidade de 12. Então, tiro o VA e boto 12. Vezes 1, que é o tempo. 12 vezes 1 dá 12. 12 quilômetros. Então, ele vai viajar 12 quilômetros, tá? Em uma hora. Vamos fazer isso para o B também. Calculando a velocidade final da bicicleta B, sabendo que VB é igual a 16 km por hora e o tempo de uma hora também. Então, mesma coisinha que eu fiz lá em cima. E agora a gente sabe, a posição final de B, ele começa também no 0, porque ele também saiu desse pontozinho, que foi o encontro dos dois. Então, posição inicial 0, mais 16 vezes 1. 16 vezes 1, 16 km. Ou seja, o ciclista A viajou 12 km. O ciclista B viajou 16 km, tá? Parou lá no ponto 16, certo? Agora sim a gente vai fazer o nosso, trabalhar com triângulo retângulo. Então eu já sei que aqui o B foi 16 e esse outro pedaço 12. Então falta descobrir a distância, que será a nossa hipotenusa, tá? Então a hipotenusa a gente já sabe que vai usar o teorema de Pitágoras, lá de matemática, né? Então o teorema de Pitágoras diz o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos seus catetos também ao quadrado. Então, A ao quadrado é a hipotenusa, então a hipotenusa elevada ao quadrado, igual a B também ao quadrado, mais C elevado ao quadrado. Então, A ao quadrado será 12 elevado a 2, ou 12 ao quadrado, mais 16 ao quadrado. Então, A ao quadrado será igual a 144
mais 256. A ao quadrado será igual a 400. Esse 2 sai no formato de raiz, né? Então, A será igual a raiz quadrada de 400. Então, A será igual a 20 km. Ou seja, a distância que separa o ciclista B do ciclista A são 20 km. Questão número 7. Dois corredores A e B partem simultaneamente de um mesmo ponto. Então, a gente já sabe. A posição inicial deles é 0, né? E percorrem a mesma distância retilínea no mesmo sentido, com velocidades constantes de 4,5 metros por segundo e 5,7 metros por segundo, respectivamente. Ou seja, eles vão para o mesmo lugar, na mesma estrada, só que um está mais rápido e o outro mais devagar. Em que instante a distância entre esses dois corredores será de 90 metros? Tá? Como é que a gente descobre? Bom, vamos primeiro fazer a posição de cada corredor. Então, o corredor A, vamos saber onde é que ele vai parar. Então, SA vai ser igual a 0, né? Que é SO. Se eles saíram do primeiro ponto, né? E saíram iguais, então ali a gente considera como sendo 0, né? Então, S0 mais a velocidade do A, né? Que foi 4,5, vezes o T, que eu não sei. Então, SA será igual a 0 mais 4,5 vezes T. SA será igual a 4,5T. Então, quem é T? Não sei ainda, vamos descobrir, né? Agora vamos fazer isso também com o corredor B. SB igual a SO mais VB vezes T. SB será igual a 0, que a posição inicial dele também foi 0, mais 5,7 vezes T. Então, SB será 5,7 vezes T. Agora é hora de saber a distância, né? Que a distância entre eles foi 90 metros. O que é que a distância significa? Significa quando você pega a posição final de um menos a posição inicial do outro. Então, quem foi mais à frente? SB. E como é que eu sei que SB foi mais para frente? Porque ele está andando mais rápido, então ele vai mais longe. Então, pego a posição de SB menos a de SA. Vai ter que dar quanto? 90, né? 90 metros. Então, quem é SB? A gente já achou, 5,7T. Então, tiro o SB, no lugar eu boto 5,7T, menos SA. Quem for o SA? 4,5T. Observe que temos a mesma letra agora. Agora ficou legal de trabalhar. Igual a 90. Então, 5,7T menos 4,5T eu posso diminuir. Vai dar o quê? 1,2T. Será igual a 90. 1,2 não está multiplicando T? Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, T será 90 dividido por 1,2. Então, o tempo será de 75 segundos. Tá? Vamos, então, para a nossa última questão aqui. Então, na época das chuvas, é comum... É uma questãozinha de vestibular, viu? Muito importante. Você já tem que se antenar nesse tipo de questão. Na época das chuvas, é comum o aparecimento de nuvens carregadas eletricamente. As descargas elétricas entre as nuvens produzem geralmente ondas de luz, ou seja, os relâmpagos, né? Acompanhados de ondas sonoras que chamamos de trovão. Considerando que avistamos o relâmpago no mesmo instante da descarga elétrica e ouvimos um trovão 20 segundos após, determine a distância entre nós e o local da descarga elétrica entre as nuvens. Considere que a velocidade do som seja 340 metros a cada segundo. Só isso. Então, a cada segundo o som viaja 340 metros. Pouquinho, né? Então, bora lá. A questão nos deu o tempo de 20 segundos e a velocidade de 340 metros por segundo. Podemos utilizar a fórmula da velocidade média. Por que é que a gente vai fazer a fórmula da velocidade média e não a função horária? Porque aqui ele pediu qual é a distância. Então, distância ΔS. Então, a gente faz assim, ó. VM, que é a velocidade média, porque o som do relâmpago sempre vai ser esse, né? 340 a cada segundo, é a velocidade média dele. A distância, que é o que a gente precisa, e o tempo, que a gente já tem, que é 20. Então, vamos substituir. 340 fica no lugar de VM, igual, ΔS está lá em cima, continua, ΔT é 20, botei lá aqui embaixo. Observe que agora a gente vai fazer meios pelos extremos.
Quem está aqui abaixo de 340 é o número 1. Então, 1 vezes ΔS vai dar ΔS. Igual a 340 vezes 20. Então, 340 vezes 20. ΔS será igual a 6.800 metros. Tá? Então, fica um negócio muito grande, né? 6.800 metros. Pode ser que lá nas alternativas, como é de vestibular, tem a letra A até a letra E. Então, A, B, C, D e E. Então, já que tem A, B, C, D e E, certamente lá na resposta estaria em quilômetros. Então, se você encontrou em metros, como faz para transformar em quilômetros? Essa a gente já viu, né? Só dividir por 1.000. Então, 6.800 dividido por 1.000 fica 6,8 quilômetros, tá? Então, foi isso aqui. Nós já fizemos agora a resolução. Vou deixar esse link disponível, essa aula disponível para vocês. Escutem, assistam quantas vezes vocês acharem necessárias, tá? E o que eu preciso sem falta para cada um de vocês, ó, o nosso compromisso, é que essa atividade, ela seja, vocês dêem um retorno para mim, vocês vão fazer as 8 questões, tá? Sendo que essas 3 que eu já fiz, de preferência vocês as façam sem copiar, né? Tente lembrar da explicação e responder sozinho. Por quê? Porque aí você está praticando e aprendendo cada vez mais, tá bom? Então, um abraço a todos, tudo de bom e até a nossa aula que vai ser na quarta-feira. Tchau.